Vamos ao debate. Vou começar com o Hélio Beltrão. Essa reaproximação do Brasil com a Venezuela pode favorecer o pagamento da dívida do Brasil, ou do país deles, com o Brasil, com a gente? Luciana, eu não acredito. Eu acho que a Venezuela não tem condição de pagar, ela não tem reservas, e o que ela está tentando obter é reduzir a pressão sobre eles, porque a dívida está vencida, precisa ser paga, e o Maduro está dizendo, não, me ajuda aí, Lula. Né? Você que já me deu esse dinheiro antes, via BNDES, né? Dizendo que não tinha risco, agora a gente sabe, foi noticiado aí, que quem pagou foi o povo brasileiro. O Tesouro Nacional arcou com este prejuízo, até o momento, que eu acredito que vai se prolongar. Então, na verdade, o que está havendo é mais uma ajuda à Venezuela, que pode, inclusive, se transformar em mais recursos. Temos que tomar cuidado, porque o que o Lula está pretendendo é arrumar uma forma de ajudar países amigos, inclusive ditaduras como a do Maduro. Com dinheiro, você acha? Com dinheiro público, claro, com dinheiro do BNDES, com financiamentos, com aquele papo que foi falado um tempo atrás com a Argentina para ver um mecanismo de não usar o dólar nas transações internacionais, que sempre fica com alguém que fica com a garantia, que vai ser o Tesouro Nacional. Então, são todos esquemas para ajudar ou terceiros países. E aqui o que está se falando é simplesmente, olha, vamos reconhecer que eu não paguei, me dá mais não sei quantos anos, que eu não vou pagar de novo, na minha opinião, eu acho que ele não vai pagar de novo, mas ele tira essa pressão e dizer, não tenho mais essa dívida, porque o governo brasileiro permitiu a minha renegociação e extensão do prazo. Eu acho que esse tipo de negociação amigável, né, que pretende ajudar a Venezuela ao invés de lidar com o problema em si, que é o não pagamento, não ter garantia, e como é que faz para eles usarem ativos, eles têm muitos ativos lá, as reservas de petróleo, por exemplo, como é que transforma esse pagamento de alguma forma, mesmo com outros bens? Por que não? Não, o que se quer é uma extensão, não está correto isso. Muito bem, mas mesmo quem... Vou continuar com você, Hélio, porque é importante ouvir teu ponto de vista. Mesmo quem alega que tínhamos uma dívida perdida, cortaram relações e a gente perdeu o dinheiro. Agora eu volto relações e eu posso receber minha dívida de volta. Mesmo isso, você não acha? Não, não foi essa história. Uhum. Na verdade, a gente fez esses empréstimos, o BNDES concedeu e teve outros tipos de empréstimos, e a Venezuela, por ter políticas destrutivas, não pagou. Não apenas porque o governo do Brasil era X ou Y, não tinha condições de pagar, eles não têm o dinheiro para pagar, porque simplesmente são políticas destrutivas, eles estão com uma terra arrasada na Venezuela, então não tem nada a ver com a política, eles não tinham dinheiro e continuam não tendo dinheiro, esse é o problema. E o que deve se fazer nesse caso? Deveria arrumar uma forma de pagamento dessa dívida em aberto, de alguma forma, bens, por exemplo. E o que está se falando não é isso. É falar, vamos, reestende, renegocia, joga para frente, não vamos falar dessa dívida agora. E, na minha opinião, isso, dado que a Venezuela não mudou as suas políticas, né, como ela não mudou a sua política pública para conseguir gerar dólares para pagar, não vai pagar. Só quando o Maduro não estiver mais lá, quando tiver um novo governo que implemente políticas públicas decentes, é que eles vão ter condições de pagar. Um tanto confuso isso, porque ontem, quando nós estávamos ao vivo aqui, nós falávamos exatamente de acordo para que se voltasse a pagar. Olha, a gente tem que sempre fazer uma linha do tempo aí, né? Primeiro, esse Fundo Geral de Exportações, existem esses fundos gerais de garantia, eles existem para os bancos, para as exportações, não significa exatamente o que o contribuinte está pagando. É um fundo criado exatamente para prevenir esse tipo de situação, né? O que a gente tem que imaginar é o seguinte, em 2016 a Venezuela era uma, a partir de 2016 ela se tornou outra, com a sucessão de medidas de embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos, que acarretaram uma perda de 75% do PIB venezuelano. Então, é uma situação que a gente não pode dizer isso era esperável no contexto internacional. Um bloqueio econômico não é esperado. O bloqueio econômico é uma atitude unilateral de um país contra o outro, de um país muito mais forte como os Estados Unidos. Você está falando dos Estados Unidos, o bloqueio e as sanções que fizeram a Venezuela. Agora, a tentativa de consolidação da dívida é aquilo que qualquer agente financeiro faz com o consumidor comum. Olha, eu não tenho como pagar a dívida do banco. Eu tenho como refinanciar isso? Olha, eu vou até te dar um dinheiro a mais,
para você melhorar um pouquinho a tua quitanda aí, você vender uns alfaces, uns almeirões a mais, para poder pagar a dívida que você tem conosco. Certo? Isso não é algo que a gente possa ver como um escândalo. É a forma que o governo vai ter de conseguir resgatar e receber aquilo que lhe é devido. Agora, é claro que a gente tem que pensar que muitas vezes para fazer isso, existem aquelas pontes, né? No jargão popular, aqui em São Paulo, a gente chama papagaio, certo? A gente faz um papagaio para poder chegar e poder ter... O que é o papagaio de São papagaio Paulo? Desculpa, é a dívida da dívida. Olha, eu devo 100 no banco, não tenho 100, financio 120, com esses 20 eu tento fazer alguma coisa. Sim, entendi. Certo? É assim a vida. Eu espero que isso não frustre as relações internacionais com a Venezuela, porque eu volto a dizer o que eu disse ontem. Nós somos uma fronteira amazônica. O bioma amazônico é um só. Brasil e Venezuela compartilham o mesmo bioma, cuja imprescindibilidade é mundial. Então, eu espero que a gente continue trabalhando para que a Amazônia continue ou seja protegida depois de anos de desproteção. Nós não podemos brincar mais com o meio ambiente e Venezuela e Brasil são protagonistas nessa matéria. Marina, quero te ouvir. Bom, Lu, o que aconteceu, já sabe. Tiveram investimentos gigantescos em projetos de infraestrutura e também financiamento a exportações para a Venezuela, e isso já teve um impacto muito negativo no Brasil. Então, assim, a gente teve perdas do Fundo Garantidor de Exportações, que é, sim, financiado, ele é do Tesouro Nacional, ou seja, em última instância, quem está ali financiando somos nós, pagadores de impostos, né? Então, já teve um prejuízo de 3,5 bilhões, né, de reais. E, para ter uma ideia, esses valores, esse 1,5 bilhão de dólar que foi emprestado ali para projetos de infraestrutura, né, na Venezuela, como o metrô, por exemplo, de Caracas, a gente podia fazer um paralelo disso do que aconteceu no Brasil. Esse valor, por exemplo, é maior do que o recurso que o BNDES financiou esses projetos de infraestruturas, né, lá com empreiteiras como Odebrecht e outras, e é o valor agora, por exemplo, que o BNDES vai desembolsar para ajudar a concessionária que vai fazer aqui a nova linha do metrô aqui em São Paulo, é um valor menor do que isso. A gente está falando ou seja, se vai gastar menos de empréstimos para o metrô em São Paulo, né, que vai transportar mais de 600 mil pessoas por dia em 22 carros diferentes, né, que vai fazer com que pessoas que saem da periferia tenham acesso, né, a hospitais, a universidades. Então, esse foi o valor que foi utilizado para financiar projetos de infraestrutura em uma ditadura, né? Uma ditadura em que a gente sabe que a grande maioria das pessoas estão em situação de pobreza extrema, né? Que comete crimes contra a humanidade. Então, é bom a gente lembrar que o embargo não foi colocado por acaso. Ele foi colocado como uma resposta aos crimes contra a humanidade que estão sendo cometidos nesse regime ditatorial. Então, eu concordo plenamente com o Hélio, eu acho que a gente já sofreu com isso, a gente já sofreu perdas específicas, o Tesouro Nacional, nós contribuintes, e eu acho que a pergunta é essa: faz sentido, de qualquer maneira, que a gente utilize recursos públicos que poderiam estar financiando projetos de infraestrutura aqui no Brasil para melhorar a vida dos brasileiros, financiando projetos nesses países que a gente sabe que estão torturando, matando, estuprando mulheres, a polícia, né? A polícia é comandada por esses regimes. Então, acho que não faz nenhum sentido. Lênio. Bom, pelo jeito a Venezuela está sem reservas e nem titulares, né? Vai ser difícil dar jogo na situação que se colocou. Se é crimes contra a humanidade, por exemplo, os Estados Unidos vai colocar sanções ao Brasil porque a pandemia e o que aconteceu aqui e contra os indígenas, por exemplo, nós temos sérios problemas. Ora, essa questão
dívida, não é a Venezuela que deve, porque um país não empresta para outro. Nós sabemos disso, acho que o Tardelli já colocou isso muito bem. Essa questão de ditaduras, vamos parar de negociar com a China, vamos parar de negociar com a Arábia Saudita. As relações internacionais não são feitas por freiras ou por padres que usam luvas para colher uvas pela manhã antes do alvorecer. Relações internacionais se dão geopoliticamente. Então, ninguém tem coerência em relações internacionais no mundo. Me traga um país coerente que tenha relações só com os bonzinhos. I rest my case. Eu me entrego, pronto. E você tem razão. Agora, a Venezuela é uma questão geopolítica de discussão do governo. Eu tenho restrições, por óbvio, e já disse isso várias vezes, ao regime venezuelano, a Nicarágua, etc. Acho que o governo tinha que ser mais cauteloso com isso. Mas, enfim, é um país que negocia com outro país de dívida que não é do país e que é feito em circunstâncias de bancos, em circunstâncias de empresas que não pagam e que não dá para aplicar aqui a recuperação judicial das Americanas e outros para o caso da Venezuela. Tem que negociar politicamente, porque o Brasil também não vai invadir a Venezuela para dizer pague-me, por favor. Não, vamos ter que esperar e ver como isso se coloca no contexto das relações daqui da América do Sul e das relações políticas que o Brasil, certo ou errado, vai manter com o regime de Maduro, né? Então, não me surpreende nada disso. Acho normal que se tenta buscar esse valor e que, se não conseguir buscar, vai ter que arrumar meios de trazer via petróleo ou outro modo, né? Eu vou te deixar falar, Hélio, que eu já vi que você, já te conheço, só de olhar eu já sei que você quer falar. Mas antes, o nome desse programa é O Grande Debate, então eu vou colocar algo aqui muito corajoso, porque desde ontem a gente vem discutindo isso aqui e me parece, em outras palavras, eu vou falar muito entre aspas, tá, gente? Me parece que às vezes ficam numa discussão os seus ditadores e os meus ditadores. E a questão fica muito nesse empurra, nessa briga política ideológica. Então, eu queria ouvir cada um rapidamente sobre isso. Vai, Hélio. Eu queria só fazer um comentário sobre o que o Tardelli mencionou, que ele imputou uma responsabilidade razoável da situação venezuelana aos embargos. Eu discordo completamente. A Venezuela é o país mais rico da América Latina há 40 anos atrás, 30 anos atrás, e ela começou uma consistente queda a partir do governo Chávez, intervencionista, socialista, vem caindo ano após ano, ininterruptamente. Eles produziam mais de 3 milhões de barris dia de petróleo, hoje produzem, não tenho o número exato, alguma coisa em torno de 500 mil, não porque não consegue vender por causa de embargo, nada disso, simplesmente porque não consegue peças de reposição, as pessoas foram embora, mais de 7 milhões de venezuelanos saíram do país, não tem mais mão de obra qualificada, ou seja, é um desastre econômico por políticas socialistas. Isso é a primeira comentário. Sobre a sua pergunta, Luciana, ditador, não tem ditador de estimação, nunca deve ter ditador de estimação. Ditador é ditador, como é o Maduro, né? Então, o Maduro ele tem que ser condenado pelos brasileiros, pelo governo brasileiro, não tem que ser favorecido, recebido com honras, ter destaque. Isso aí mostra que a gente está passando pano ou apoiando ditaduras. Isso está completamente errado, como vale para qualquer outra ditadura. Uma coisa é você ter relações comerciais e você ter relações diplomáticas. Você tem que ter com todos. É verdade, inclusive com a Venezuela. Agora, você, na parte de direitos humanos, ditadura, autoritarismo, você tem que condenar veementemente com todos os meios possíveis. E o que o governo brasileiro está fazendo é o contrário disso.
está estendendo o tapete vermelho e dizendo para o Chaves que, olha, basta você trocar sua narrativa, né? Não precisa falar Maduro. nada. Perdão, para o Maduro, que é também tudo a mesma coisa, viu? Basta você contar outra narrativa que as pessoas vão acreditar. Verdade, pouco importa. Vai pela nova narrativa. Isso é passar pano, isso é a ditadura, e nenhuma ditadura, Lu, deveria ser apoiada. Mas segundo o que você está falando, deixa eu só entender o seu ponto de vista, Hélio. Segundo o que você está falando, apesar de eu ter falado que era uma rodada bem rápida, e gente, você está dizendo o seguinte, tem que ter relação comercial com todas elas, tem que ter relações políticas externas. O que você está falando que o governo brasileiro deveria ter feito é ter condenado veementemente quando recebeu Maduro aqui, é isso? Você condenar, sem dúvida alguma, verbalmente. Mas na situação em que, por exemplo, Venezuela, aqui é nossa responsabilidade com o Brasil a primeira. Tem que sim ter sanções variadas. E aí a diplomacia é que... Mas isso vale para os outros exemplos que ele trouxe aqui? Arábia Saudita, China? Deveria valer, só que aqui a gente está falando de um vizinho nosso, a Venezuela. A gente recebe refugiados venezuelanos todos os dias, então a responsabilidade central é do Brasil. Sim. Não é necessariamente o caso na Arábia Saudita e China, que a gente tem que condenar sempre, da forma possível, né? Condenar verbalmente, condenar diplomaticamente, mantendo relações diplomáticas. Mas aqui na Venezuela é uma responsabilidade brasileira principal, porque é nosso vizinho e está aqui a crise, nós estamos sentindo. É rodada rápida, tá, gente? Eu vou passar para o Lênio agora, depois Marina e depois Tardelli. Lênio. Sim. Nem nós conseguimos ser coerentes aqui. Nós não conseguimos manter uma linha de raciocínio porque nós somos contingenciados pelas relações. Por exemplo, essa questão das relações internacionais, é muito difícil que você, ao mesmo tempo, faça uma relação comercial bastante proveitosa e, ao mesmo tempo, condene aquilo que acontece internamente nos países. Nós não conseguimos. E não é o fato da Venezuela ser o nosso vizinho que vai fazer com que a gente trate diferente a Venezuela. Sabe por que isso acontece assim? Porque é impossível. As relações internacionais são absolutamente pragmáticas. E para como nós sabemos o que é pragmatismo, entendeu? O pragmatismo nunca é coerente porque ele é pragmatismo. Porque se ele fosse coerente, ele não poderia ser pragmático. Pragmático significa, a cada caso eu resolvo desse modo. Logo, eu vou me contradizer no momento seguinte. Assim caminha a humanidade. Assim são as relações internacionais. Muito bem, Marina. Eu acho que eu não tenho... rapidinho, né? Foi. Eu acho que eu não tenho que acrescentar, não, Lu. Eu concordo totalmente com o Hélio. Relações diplomáticas são uma coisa. Então, o Brasil manter relações diplomáticas com a Venezuela, até aí tudo bem. Afinal de contas, a Venezuela também deve ao Brasil, né? Ele deveria estar preocupado, inclusive, em devolver esses recursos para os nossos cofres públicos e para os nossos pagadores de impostos. Mas a gente não está falando disso. A gente está vendo próprios vídeos, né? O que tem sido dito. O presidente Lula disse que... O que tu quer saber, Diego? Estão acusando a Venezuela de ser uma ditadura. Não, a Venezuela é uma ditadura. De ser um regime autoritário. É um regime autoritário. Então, o que a gente está falando não são de relações diplomáticas. O que a gente está falando aqui vai muito além disso. É, de fato, de tentar construir, de novo, uma aliança com países autocráticos que cometem crimes, né? Vai muito além de restabelecer a questão das relações comerciais, né? É só ver os discursos, é só ver o que tem sido dito desde que o Maduro pousou aqui. Então, eu acho isso bastante preocupante. A gente não é ingenuidade. Agora a gente fala de diplomacia e a gente precisa tratar com outros regimes, sim, né? A mesma coisa, o Nixon recebeu a China. Mas isso não quer dizer que dali ele disse não, a China é uma democracia. Essa é a diferença. Ele jamais chamou a China de democracia. O que o Lula aqui faz, contrariando o que diz a ONU,
o que contrariando o que dizem as democracias do mundo. Então, acho que essa é a grande diferença. Muito bem, Tardelli. Olha, eu acho assim, eu tenho um pouco de preocupação quando a gente faz a condenação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no cinema hollywoodiano, por exemplo, venceu a guerra do Vietnã por 7-1. Certo? A narrativa americana é da vitória da guerra. Eu queria fazer uma reflexão aqui com o meu querido Hélio Beltrão. O bloqueio econômico americano não atinge o governo venezuelano, ele atinge a população venezuelana. O venezuelano comum é quem sofre com o bloqueio econômico. Eu estava vendo aqui, enquanto vocês tão brilhantemente discutiam, o preço das coisas na Venezuela em razão do bloqueio econômico. Na Venezuela está um inferno. A ponto de custar R$50 um rolo de papel higiênico. Por quê? Porque além de não se produzir, não se tem como comprar. Então quem tiver como comprar vai ter que pagar um dinheiro, que é um dinheiro que ninguém dispõe para esse tipo de coisa. Claro que você começa a trabalhar não sei como é que se fala, depauperação econômica de todo mundo. O bloqueio econômico, ele é uma causa importantíssima que deve ser afetada e discutida por todos os demais. Assim, olha, os Estados Unidos, eu tenho dinheiro para receber da Venezuela. Se o teu bloqueio econômico continuar, eles não vão conseguir me pagar. Então diminua a pressão sua aí, que é sobre o povo venezuelano, é a professora venezuelana, é o motorista venezuelano, é a criança venezuelana. Todos pagam. O Maduro é o que menos paga. Porque ele é um só. Agora, o que a gente não pode eu não estou enaltecendo o regime da Venezuela, não. Tem 280 milhões de erros lá. Certo? Mas nós não podemos, com isso, condenar uma população à fome para dizer o seguinte: tirem o Maduro daí para que vocês possam voltar a comer. Isso não existe. Isso é também violar direitos humanos. Se a gente pensar numa política de embargo econômico, ela é muito pior do que qualquer invasão bélica. Porque na invasão bélica, pelo menos, a comida vai junto. No embargo econômico, a comida, uma cibalena, para a gente falar de um remédio assim, secular, de uso comum, não existe. Então, a vida na Venezuela, a vida comum na Venezuela, se tornou um verdadeiro inferno por causa da martirização do bloqueio econômico, que reduziu em 80% quase o PIB venezuelano, tirou a Venezuela do mercado internacional, congelou as reservas venezuelanas de ouro nos ingleses, quer dizer, excluiu a Venezuela do mundo, do dia para a noite. Então, se nós não discutirmos isso em outros países, é possível. O bloqueio econômico é a forma mais perversa que existe de pressão política. Porque ela não Mas é o que foi feito agora com a Rússia, por exemplo, na guerra da Ucrânia. Exato, ela não pressiona o governo, ela pressiona a população. Quem paga por isso é aquele que mais indefeso é. É aquele que não tem como se defender. Ele não tem como derrubar o Maduro. Se ele dizer, olha, então eles não têm como fazer isso. Não há essa possibilidade. Então, o que eu fico pensando, eu concordo com muita coisa que o Hélio disse, olha, realmente é um governo que viola direitos humanos, eu concordo com tudo isso, né? Mas eu concordo também que é uma população de milhões de pessoas que não tem como se defender disso. E é quem, no fundo, paga essa fatura brutal. A Venezuela, hoje, é um país miserável, um país que passa fome. A fome é endêmica. E ela é endêmica por quê? Né? Porque não tem como mais produzir. Não tem mais o que comprar. Eu só posso comprar se for à vista em dinheiro. Sim. Tem um elemento, vou te deixar falar, Hélio, e depois a gente vai ter que entrar com outro assunto, mas tem um elemento importante na América Latina que também se chama desigualdade, uma desigualdade brutal. Digamos que isso acontecesse com o Brasil, a gente diria que a nossa elite teria como ficar um bom tempo pagando papel higiênico a R$50. Sim. Mas jamais uma população pobre comum ficaria semanas, meses e anos sem ver um papel higiênico. Na verdade, ela não tem papel higiênico, não é por causa do embargo americano. Ele negocia com o Brasil, a gente vende uma opção de coisa para a Venezuela. Aliás, a gente envia toneladas e toneladas de produtos. Acabamos de falar sobre isso, inclusive. Exato. O problema lá não tem nada a ver com o embargo. É porque eles são
socialistas, políticas desastrosas que consumiram todas essas reservas internacionais. O regime é um regime narcoterrorista, segundo os Estados Unidos, né? O Maduro tem uma recompensa para quem ajudá-lo a capturar de 15 milhões de dólares. Né? Então vamos falar o que está acontecendo. Esse tipo de regime socialista, narcoterrorista, destrói qualquer economia. E é por isso que eles não têm dinheiro. Não tem nada a ver com o embargo americano. O embargo americano não vai levar o produto americano para lá. Verdade, mas tem o brasileiro, tem o chileno, tem o russo, tem o chinês, tem o da Europa. Pô, as pessoas que transacionam com a Venezuela. O fato de não ter esse produto lá é culpa exclusiva do governo venezuelano. Onde eu concordo com você, Tardelli, é que todo embargo, sem dúvida, tem um efeito econômico que vai bater na população. Agora, também você tem que colocar do outro lado que qualquer um de nós, nações inclusive, não deveriam ser obrigados a transacionar com gente que você acha que são, que cometem crimes contra a humanidade, por exemplo. Isso não faz muito sentido. Você pensa pessoalmente, eu vou negociar, eu sei que você é um criminoso, eu tenho todo o direito de falar, eu não vou negociar com um criminoso. E é essa atitude americana, está colocando a visão moral deles também na equação. Agora, não é pelo embargo que eles estão na situação que estão, é por culpa deles mesmos.